Olá pessoal, espero que todos estejam bem. O nosso vídeo dessa semana é sobre hipóteses na pesquisa. Então nós vamos ver a explicação do que são realmente as hipóteses nos trabalhos e como você pode aplicar isso no seu projeto de pesquisa, no seu TCC ou no artigo. Então vamos trazer aqui as explicações e depois vamos para os exemplos. Então começando aqui, vamos entender o que é realmente uma hipótese no trabalho. Então veja bem, toda pesquisa, ela vai ter um problema, tá certo? Toda pesquisa ela tem um problema que dá origem ao seu trabalho. E aí esse problema, a gente sabe que ele vai originar o objetivo do seu estudo, né? Então o que é a hipótese? A hipótese, ela é uma afirmação provisória a respeito de um determinado problema, tá certo? Então é o resultado que você espera que vai dar no seu trabalho. Isso daí é que é a hipótese. E aí nem todas as pesquisas, elas têm hipótese, tá certo? De um modo geral, a gente pode colocar que as pesquisas qualitativas, a gente não constrói hipótese em pesquisa qualitativa. Você vai ver muito em trabalhos quantitativos, que são dois artigos, como por exemplo, dois artigos que eu vou mostrar hoje aqui no vídeo. E aí, esses trabalhos quantitativos, né, são aqueles que utilizam técnicas estatísticas, tá certo? Para análise dos dados. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que é uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa, a gente tem um vídeo aqui no canal já explicando essa diferença entre essas duas naturezas de pesquisa. E aí, essas hipóteses que a gente vai construir, elas devem ser testadas, ou seja, essas hipóteses elas devem ser passíveis de mensuração, né? Então você vai construir de forma que você possa ver se ela é verdadeira ou falsa, ou seja, se aquela hipótese ela vai ser confirmada no final do meu estudo ou se ela vai ser refutada, né? Negada. E aí a hipótese, você construir hipótese ajuda você a manter o foco da sua pesquisa. Então por que isso? Porque a hipótese na realidade ela vai orientar a direção da sua pesquisa, né? Ela orienta o objetivo do seu trabalho, ela vai orientar a coleta de dados, quer dizer, a coleta de dados vai ser para confirmar ou refutar aquela hipótese. Então, ela vai ajudar você na análise e na interpretação também dos dados, certo? E aí, essa hipótese que você vai construir, uma hipótese ou mais de uma hipótese no seu trabalho, ela deve ser conceitualmente clara, né? Porque você precisa evitar hipóteses com julgamento de valor, do tipo, algo é bom ou mal, certo? Por quê? Porque esse tipo de hipótese, ele não pode, são tipos que não podem ser adequadamente testados. E aí você não vai ter como verificar. E aí a gente deve ver também que ela deve ter como base essa hipótese, no momento que você for construir, ela deve ter como base uma teoria que a sustente. Então a gente vai observar resultado de pesquisas anteriores para a gente construir a nossa hipótese, né? Então você vai pensar, tem estudos anteriores que confirmam isso que eu estou querendo levantar no meu estudo? Então mesmo que não tenha um estudo que dê um resultado exatamente igual à hipótese que você está levantando, mas o que você está levantando no seu trabalho é plausível, certo? Faz sentido? Então você não pode pegar uma hipótese do nada, certo? Você criar uma hipótese assim da sua cabeça do nada. Então você deve sempre se basear na teoria, tá certo? Observar o resultado das pesquisas anteriores e a partir daí sim você constrói a hipótese do seu trabalho. Então, acho que com os exemplos que eu vou mostrar daqui a pouco, eu acho que vai ser mais fácil para vocês compreenderem, né? Essa parte aqui de ter como base a questão da teoria. Então, pessoal, só para terminar aqui essa explicação, antes da gente entrar na questão realmente dos exemplos, a hipótese resumidamente é isso, tá certo? Ela vai descrever o que se espera que ocorra com os resultados, ou seja, é uma previsão que eu espero que ocorra na minha pesquisa, um resultado que eu espero que no final dê aquilo ali. Então é isso que é uma hipótese, né? Então vamos ver aqui os exemplos que eu acho que vai facilitar aqui o conhecimento, né, dessas observações que eu fiz aqui para vocês sobre a questão da hipótese. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo, né, um artigo aqui sobre motivação da comunicação boca a boca eletrônica positiva entre consumidores no Facebook. Então, que essa comunicação boca a boca, aquela que você vai passando de um para o outro, recomendando um produto, né? Então, isso é que é a comunicação boca a boca, né? Então, eles vão estudar essa questão dessa comunicação entre consumidores do Facebook. Quando você vem aqui, se a gente, então tá aqui os autores, né, desse artigo, e aí quando a gente vem aqui na página 4,
a gente pode ver a questão do objetivo do trabalho, para a gente entender a hipótese que eles levantaram. Então, qual é o objetivo desse trabalho aqui? Analisar as motivações subjacentes ao comportamento de comunicação do boca a boca positiva entre produtos, serviços e marcas no site e redes sociais Facebook no contexto brasileiro. Pronto, então esse aqui é o objetivo do trabalho. Aqui eles vão começar a escrever o referencial teórico sobre o assunto, tá certo? Se você tem alguma dúvida de como você vai escrever o referencial teórico, né? Nós temos inclusive 2 vídeos aqui no canal, só falando do referencial teórico, tá certo? Então, aqui eles estão desenvolvendo um referencial teórico e você vai observar que quando eles escrevem o primeiro tópico, né? Então, escreveu, agora eles entraram aqui, motivação para fornecimento da comunicação boca a boca eletrônica. Quando eles chegam aqui, veja que eles vão levantar a primeira hipótese, olha, o H1. Então, eles escrevem uma teoria aqui sobre o assunto, ele está se reportando a trabalhos anteriores e aqui ele constrói a primeira hipótese do trabalho dele. Então, só para a gente ver aqui o início, ele diz o seguinte: a preocupação com os outros consumidores pode ser definida como o desejo de ajudá-los com suas decisões de compra, sem antecipar alguma recompensa em troca. E aí ele traz os autores. Nesse caso, o que prevalece é a intenção de ajudar e de expressar sentimento de cuidado, amizade e carinho. Quer dizer, as pessoas recomendam produto para outras nesse sentido, né? De cuidar, de amizade e de carinho. Então, para esse autor aqui nesse estudo 2004, essa preocupação com outros consumidores está intimamente relacionada com o conceito de altruísmo, conforme abordado na literatura de marketing. Aí coloca aqui os autores, certo? Uma das recomendações relevantes da recomendação espontânea é justamente essa preocupação natural de ajudar a outra parte, com quem se mantém algum tipo de relação. Pessoal, então veja que o que eles colocaram aqui, isso aqui já é todo trabalhado na literatura. Isso aqui são resultados de trabalhos anteriores que já encontraram isso. Tá certo que muitas vezes a pessoa comunica positivamente e recomenda alguma coisa com a preocupação com os outros consumidores, no sentido mesmo de ajudar, da amizade. Então, eu posso recomendar um produto, posso recomendar uma marca, né? Mas no sentido da preocupação que eu tenho em ajudar as outras pessoas. Então, a partir desses estudos aqui, ele leva para o contexto do trabalho dele e levanta a primeira hipótese. A preocupação com outros consumidores está positivamente associada à comunicação boca a boca positiva no Facebook. Então, essa hipótese aqui ele vai testar. Isso daqui pode ou não ser confirmado, mas veja que ele levantou essa hipótese aqui com base nesses estudos anteriores que já diziam isso. E aí ele leva para o contexto dele, que é o contexto do Facebook. Então, um resultado específico no Facebook ele não tinha. Tá certo? Então, no contexto do Facebook, os usuários tendem a usar identidades verdadeiras e a estabelecer relacionamentos com contatos que já são parte da sua rede social de relacionamento, como, por exemplo, colegas de trabalho, amigo e família. Caracterizado por relações pessoais mais próximas e amigáveis. Portanto, espera-se que uma maior preocupação em ajudar a rede de contatos em suas decisões de compra ou consumo impacte de forma positiva na comunicação boca a boca. Nesse sentido, a seguinte hipótese é proposta. Aí ele levantou. Mas veja que ele não levantou isso do nada, né? Já existia aqui todo um referencial teórico que dizia que essa recomendação boca a boca positiva está relacionada com a preocupação que as pessoas têm com os consumidores, certo? Se você for analisar aqui esse trabalho, todas as hipóteses geradas no trabalho, aqui a gente vai ver mais uma, né? Todas as hipóteses geradas no trabalho, elas têm uma base teórica em cima. Então, aqui ele coloca, o desejo de ajudar a empresa está positivamente associado à comunicação boca a boca positiva no Facebook. Então, as pessoas também têm vontade de ajudar a empresa. Ele tirou isso de onde? Essa hipótese. Ele tirou lendo esses trabalhos aqui. O desejo de ajudar a empresa, primeiramente identificado no estudo de, coloca aqui o autor, e posteriormente na pesquisa de, coloca aqui o estudo, no contexto da internet, baseia-se no mesmo fundo psicológico da motivação de ajudar os outros consumidores e está relacionado com a motivação geral de altruísmo.
pode ser definido como resultado da satisfação do consumidor e o seu subsequente desejo de dar algo em troca ao ajudar a empresa, certo? Então, com base nesses estudos aqui. O efeito pretendido do boca a boca do consumidor é tornar ou manter a empresa bem-sucedida. Está aqui nesse estudo, certo? Então, a partir do que ele leu nesses estudos aqui, aí ele vai e levanta essa hipótese, certo? Então, pessoal, é isso. Veja que aqui as hipóteses, elas foram todas desenvolvidas dentro do referencial teórico dele. Né? Então, você vai escrevendo a teoria, tá certo, do assunto, e aí você vai levantando a hipótese. Então, quer dizer, aquilo ali, essa hipótese aqui é plausível de ser verificada? É sim. Quer dizer, já existe uma teoria que dá esse encaminhamento, e agora eu vou testar aqui no meu contexto, que seria o contexto do Facebook, certo? Então, para isso, ele faz aqui o levantamento de várias outras hipóteses no trabalho, e algumas hipóteses no final elas foram confirmadas e outras não foram confirmadas. Então, não tem problema. Seu trabalho ele pode confirmar algumas hipóteses e pode não confirmar. Para fazer a comprovação, fazer o teste dessas hipóteses, aí você vai ter que analisar, certo? Utilizar técnicas estatísticas para poder ver se realmente uma coisa aqui está relacionada com a outra. Eu trouxe também um segundo exemplo para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui é a associação entre o consumo de drogas e a ideação suicida em adolescentes. E aí, qual é o objetivo desse trabalho? Aqui estão as autoras, né? Este estudo objetivou identificar uma possível correlação entre a ideação suicida e o consumo de drogas de abuso por adolescentes. A amostra foi constituída por 816 estudantes da rede estadual de ensino de Campina Grande, na Paraíba. Então, quando a gente vem aqui no trabalho delas, especificamente aqui na página 309, a gente vai ver que ela diz o seguinte: esses autores aqui, em 2011, né, realizaram um estudo brasileiro buscando identificar o modelo de preditores para ideação e tentativa de suicídio. Os resultados encontrados possibilitaram o delineamento de um modelo preditivo para o comportamento suicida, que abarcou as seguintes variáveis: sexo feminino, exposição à violência intra e extrafamiliar, eventos estressores e uso de drogas. Certo? Então, pessoal, aqui esse estudo, ele já tinha que o uso de drogas, ele já tinha um resultado. Que o uso de drogas, ele poderia levar à questão de tentativa de suicídio, certo? Então, a partir desse conteúdo aqui que eles identificaram, eles levantaram uma hipótese, né? Qual foi a hipótese que eles levantaram? O uso de drogas é um preditor de suicídio. Pronto. Eles não levantaram isso do nada, né? Eles levantaram com base naquela discussão que estava ali, que já tinha em outro trabalho. Então, olhe que as hipóteses nesse estudo aqui, elas apareceram no final do referencial teórico. Então, ele não é um modelo diferente. Aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, na hora que ele discutia aquela teoria, ele já levantava, né? Então, aqui, quando ele terminou o referencial todinho, aí ele foi e colocou: a partir da literatura acerca do tema, foram levantadas as seguintes hipóteses. O uso de drogas é um preditor de suicídio, né? Que foi com base naquele estudo. As motivações e o uso de drogas estão relacionadas ao gênero do indivíduo. Então, já tinha estudo que mostrava isso, que poderia existir essa relação. E aí, ele vai testar aqui nesse grupo, certo? E aí, criou também uma terceira. Então, é isso, né? Elabore as suas hipóteses com base na sua teoria, tá certo? E aí você vai realmente criar, ver um método, né, uma técnica estatística para você testar essas hipóteses. Essas hipóteses, elas podem ou não ser confirmadas no seu trabalho. Não tem problema nenhum, tá certo? Você não confirmar a hipótese. Então, você levantou a hipótese não foi confirmada no final, não tem problema nenhum. O seu trabalho, ele é válido do mesmo jeito, né? Então, confirmando ou não confirmando. Algumas podem ser confirmadas e outras podem ser refutadas, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria passar essa semana para vocês. Um abraço e até o nosso vídeo da próxima semana.